custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Bom dia, Glauco. Silvestre, ao não corrigir a tabela do imposto de renda, o atual governo acaba confiscando, de uma certa forma, em torno de 48 bilhões de reais da população. Esse é um cálculo da Unafisco Nacional, uma associação dos auditores fiscais da Receita. E com a inflação em alta, a entidade afirma que a defasagem será maior ainda no final do mandato. Como é que você viu esses dados divulgados pela Unafisco, Silvestre? Bom, Glauco, o primeiro aspecto a ser considerado é que o atual governo prometeu que corrigiria a tabela do imposto de renda, né, cuja isenção seria até a faixa de 5 salários mínimos, né? À época, quando ele falou isso na campanha, o que significa dizer que hoje seria aproximadamente R$ 6.050, algo desse tipo, né? Ou seja, se isso tivesse ocorrido, você teria os brasileiros e brasileiras que ganham até essa faixa de valor, R$ 6.060, estariam isentos. Portanto, a não fazer isso e a defasagem que existe nesse patamar, conforme calcula a Unafisco, é isso, quer dizer, você tira aí quase 49 bilhões de reais, né, que poderiam ser, né, direcionados, por exemplo, para outras áreas, para consumo, inclusive, obviamente, para estimular a própria economia, né? Então você tem de fato uma defasagem grande aí da tabela salarial e isso, da tabela de renda, e isso obviamente prejudica, né, todas aquelas pessoas que poderiam estar isentas se essa correção acontecesse. E é interessante, Silvestre, porque quando a gente vê aqui, os brasileiros que ganham até R$ 4.400 por mês deveriam ser isentos do pagamento do imposto de renda se fosse feita essa correção, de acordo com os cálculos da Unafisco. E hoje a isenção é só para quem ganha até R$ 1.903,98. Agora, como você observou, esse é um montante que poderia, por exemplo, estar sendo destinado às famílias e não só para preservar o bem-estar delas, em especial nesse momento, né, de crise econômica, um momento difícil pelo qual passa o Brasil, mas também para fomentar a economia, né? Porque o governo, inclusive, não só esse governo, mas também o governo de Michel Temer já usou esse tipo de injeção, por exemplo, ao liberar recursos do FGTS, só que quando você libera esses recursos, acaba transferindo, né? Tirando um montante aí de programas de habitação, de outras finalidades, sendo que esse seria um modo muito mais eficaz, na verdade, de injetar recursos e tentar acelerar essa recuperação econômica, Silvestre? Sim, e eficaz e mais justo, né, Glauco? Você isentar essa grande parcela de trabalhadores, enfim, da população, que poderia, dentro dessa faixa aí dos 4, que é o cálculo da Unafisco, né, até cerca de R$ 4.400, e daria esse montante. Então, isso beneficiaria essas famílias, essas pessoas, a própria economia, né, porque poderia estimular e esse recurso ser irradiado para a economia com impacto positivo, né? E, inclusive, né, você poderia, que é inclusive um debate, enfim, proposta que o próprio movimento sindical brasileiro, as centrais sindicais defendem, né, a correção da tabela, inclusive com mudança das faixas, né, Glauco? Nós já tivemos no Brasil, por exemplo, me lembro que ali, até, se não me falha a memória, até 78, você tinha acho que 16 faixas de imposto de renda, né? Mesmo, mas atualmente são 5 faixas, né? Mas você já teve, ao longo desses últimos 40 anos, você teve aí várias faixas de renda, né? E, portanto, uma correção seria benéfica, né, para essas faixas
de renda. Um outro aspecto a ser mencionado em relação à tabela de imposto de renda é que você poderia fazer isso, tá certo? Compensando com outras medidas, como, por exemplo, fazendo a reforma tributária e a própria reforma do imposto de renda, por exemplo, taxando as grandes fortunas, por exemplo, taxando mais os dividendos, taxando mais lucros, enfim, você teria mecanismos, né, que poderiam, inclusive, compensar e muito a própria perda que a União teria, né, com essa correção para a faixa de renda, especificamente aí nesse exemplo dos R$ 4.400, ou qualquer outra faixa. Por exemplo, se fosse aqui o governo prometeu de corrigir a faixa de isenção até R$ 6.060, que seria o equivalente a 5 salários mínimos. Então você tem mecanismos para fazer isso. E é um ponto importante, né, Silvestre, porque quando se faz essa crítica à não correção da tabela do imposto de renda, não é com base naquele argumento simplista, liberaloide, de ser contrário aos impostos, mas é que a estrutura tributária brasileira é muito desigual, não só de uma forma geral, né, o brasileiro acaba pagando mais impostos indiretos do que os diretos, onerando mais a parte mais pobre da população do que a mais rica, mas dentro da própria estrutura do imposto de renda, como você ressaltou, quer dizer, são poucas faixas que acabam igualando aqueles que ganham mais com aqueles que ganham menos. E isso não tem cabimento nenhum do ponto de vista tributário, da justiça social e mesmo da própria arrecadação, Silvestre. Sim, você poderia, que é uma questão necessária, né, no imposto de renda, que é a progressividade, né, Glauco? Você poderia, como você tem em vários países do mundo, né? Inclusive países, digamos assim, como se diz aí, com renda média, com perfil de renda semelhante ao Brasil, você tem uma outra estrutura tributária, né? Então isso é possível fazer, desde que você tenha, o governo de fato tenha interesse em fazer uma reforma, né, que efetivamente contemple a progressividade, tá certo? Ou seja, quem tem mais paga mais, tem que rever também a estrutura tributária no que diz respeito aos diversos impostos. Por exemplo, no Brasil, todos nós sabemos, você tem uma taxação pesada, né, sobre a renda, né, e isso poderia ser feito de forma mais, digamos, equânime do ponto de vista, tanto ampliando as faixas, tá certo? Como também, como eu mencionei, adotando esses outros critérios, esses outros mecanismos, né, para trazer, digamos assim, mais justiça, né, tributária, né, e, portanto, isentando aquelas faixas de salário, né, aqueles trabalhadores que ganham menos, né? Hoje, por exemplo, está isento até cerca de R$ 1.903. Você imagina o que seria sair de 1.903 para só na proposta da Unafisco para R$ 4.400, a quantidade de trabalhadores que seriam, digamos, beneficiados do ponto de vista da sua renda. E existe essa questão da vontade política, né? Porque a Unafisco até lembra, inclusive, que se quisesse, o presidente poderia, por medida provisória, ter reajustado a tabela elevando esse limite de isenção. Mas nós sabemos aí que o governo tem bastante cuidado, para dizer assim, em relação à questão tributária, tanto que a proposta de reforma, ou pseudo-reforma, que foi enviada ao Congresso Nacional, não anda e também já foi completamente desfigurada. Tem uma questão de vontade política que é necessário ser analisada também, inclusive para que as pessoas possam fazer uma escolha de um programa que toque nessa questão que é fundamental nas eleições de 2022? Isso certamente, quer dizer, aí não só, né, Glauco, é claro que o imposto de renda, mas eu digo a reforma, uma proposta de reforma tributária
de caráter geral, imagino que será um dos temas do debate eleitoral agora em 2022. Mas só voltando ainda com a questão do imposto de renda, a tabela do imposto de renda, a não correção, quer dizer, só no governo Bolsonaro, né, se considerarmos apenas o período do governo Bolsonaro, considerando que tem mais um ano agora de 2022, ou seja, os 4 anos do mandato dele, você tem uma defasagem da ordem de 25%, que é a projeção aí, digamos, para o IPCA, né? Só isso já seria, né, considerando apenas o governo Bolsonaro, né? Só aí tem uma defasagem grande. Silvestre, queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Um ótimo início de semana. Até a próxima. Tchau, Glauco. Até a próxima. Uma boa semana para você também. Conversamos aqui com o diretor adjunto do Diese, José Silvestre. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Agora são 7h20.